e que Deus possa continuar falando aos nossos corações, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso e nós o amamos em demasia, porque Ele é muito bom. Deixa eu ajeitar aqui minha cola. Todos nós lemos já o Salmo 31, verso 24, mas vou estar repetindo para estar os irmãos gravando em suas mentes, em seus corações, o texto: esforçai-vos e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Amado Deus, querido Senhor, louvamos a Ti por Tua bondade, por Seu amor, por Sua graça. O Senhor é maravilhoso, Senhor, e nós o amamos e estamos aqui para prestarmos homenagens ao Senhor, declararmos que o Senhor é o nosso Deus, o nosso socorro bem presente na hora da angústia, Senhor. Obrigado, Deus amado, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, tem nos livrado, tem nos ajudado, nos curado, enfim, Pai. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Ti. E por isso nos prostramos diante de Ti, Pai, em adoração e louvor. Muito obrigado por tudo, em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, Flor. Tá bom? Bom revê-la. Tá bom? E o Júnior, converso com ele aí, vez por outra aí pelo nosso WhatsApp. Mas graças a Deus, este salmo é interessante. Davi, ele é um salmo de Davi. Nós vamos ver bastante nos livros de Salmos, de Samuel, as perseguições que o rei Davi sofria. E esse instante aqui na vida de Davi também não era diferente. Ele estava sendo perseguido. Saul infamara Davi como se ele quisesse tomar o seu trono, embora Deus já o tivesse ungido como rei, mas Saul ainda continuava reinando. E por ele o infamar, por Saul o infamar, ele não tinha lugar seguro. E quando ele dá esse cântico neste salmo e brada que a confiança em Deus, ele está justamente escondido em penhascos, em montes de pedras ou desfiladeiros, onde ele se sentia protegido, porque era um lugar seguro. Ele não estava em caverna, ele não estava lá com o rei Aques, como mais à frente, se nós lermos, nós vamos observar, mas ele estava em lugares altos, em meios de penhascos, de montes, e ali ele se sentia seguro. E ele vai nos dizer, através desse salmo, a confiança que temos que ter, mesmo diante das adversidades, das lutas, das dificuldades que passamos durante nosso tempo de vida. Estamos passando dias terríveis, isso já está virando até redundante, pelo momento que estamos passando, cada um buscando uma saída para poder livrar-se dessa praga maldita. Vacina não imuniza como deve, é máscara, é álcool, em suma, dificuldades, adversidades, aqueles que já tinham seus problemas, que já tinham suas frustrações e dificuldades, isso só foi exacerbado, só foi aumentado devido ao momento que estamos vivendo. Não podemos nos aproximar dos nossos parentes, ficamos distantes. Quando fazemos no peito e na raça, mas tomando devidos cuidados para que não haja contaminações e não prejudique um ao outro. Em suma, de uma certa forma, estamos sendo perseguidos pelos Saús espirituais, né? Pelas pragas, pelas adversidades, pelas lutas, e devemos entender, e vamos ver isso aqui nesse texto, que nós temos razões para crermos que o nosso Deus,
Ele cuida de nós. Se chegamos até aqui porque Ele tem cuidado, tem nos dado livramento e muitas vezes nos permite ver situações e circunstâncias adversas para nos mostrar que Ele tem cuidado de nós, como nossa irmã ali passou por aquela situação, por aquela adversidade. Deus poderia evitar que ela passasse aquela situação, sem dúvida que poderia, mas permitiu que ela visse tudo aquilo para que ela também fortalecesse a sua fé, para que ela compreendesse que Deus estava cuidando dela, ouvindo as suas orações, ouvindo e recebendo a sua consagração. Então Deus, Ele tem essas maneiras que muitas vezes não entendemos, como Ele poderia também ter simplesmente evitado a morte daquele jovem, mas quis Ele permitir que acontecesse. Deus não fez, Deus não matou, mas Deus permitiu. Quando nós falamos de permissão, nós não falamos de vontade ativa de Deus. Nós temos a mania, né, de falar, mas Deus permitiu como se fosse vontade de Deus. Permissão de Deus não é a vontade de Deus, é vontade da própria circunstância, da própria situação. Vontade de Deus é vontade de Deus, é a vontade ativa de Deus. Deus determina que vai acontecer e acabou. A permissibilidade de Deus são situações que, pela vida que vivemos, pelas circunstâncias, muitas vezes que escolhemos, acabamos recebendo, né, a resposta da maneira que vivemos. Foi o caso do jovem. Certamente ele devia viver uma vida totalmente contrária à lei, totalmente contrária a tudo quanto é situação, e foi cobrado por isso. E Deus poderia evitar? Poderia, mas Ele simplesmente deixou a vida correr o curso dela, continuar o curso dela, ou seja, deixando que acontecesse com ele o que ele mesmo buscara, e aconteceu. Então nós devemos entender certas situações, como era o caso aqui do salmista, do próprio rei Davi, né? Então esse salmo, ele vai refletir a vida de um homem que vê as dificuldades da própria vida, vê os inimigos ao seu redor, e ele passa por grandes dificuldades e tristezas e angústia, porque ele era obrigado a estar se escondendo, a estar fugindo de uma situação que não havia necessidade. Ele não queria o reino, ele não queria tomar a posição de Saul. Ele teve, inclusive, a oportunidade de fazer isso. Mais à frente nós vemos isso, quando ele tira um pedaço lá, quando ele toma uma das armas de Saul, quando ele parte da vestimenta de Saul, ou seja, ele teve a oportunidade de matá-lo e não fez. Então não era essa a finalidade dele. Mas mesmo assim, ele era perseguido. Saul era um homem descontrolado, sem alinhamento, voltado para Deus, e, consequentemente, perseguia Davi por ciúme, por ver que a nação o venerava, gostava já dele, e isso ele não entendia que era o próprio Deus que já estava preparando o povo de Judá e de Israel para ter Davi como rei, como ele já tinha sido ungido anteriormente. Então, Davi está numa situação muito difícil. E esse salmo, ele vai justamente dizer para nós que nós devemos confiar em Deus. E essa confiança é justamente através de esforço, de força, forçar realmente a nossa natureza humana, que é tremendamente, em alguns momentos, medrosa, ou muitas vezes desistimos das lutas, não avançamos. Qualquer luta, qualquer adversidade, qualquer grito mais alto, nós desistimos de lutar, de enfrentar. Qualquer adversidade que surge, nós simplesmente recuamos. E ele vai dizer, não recue, se esforce, faça força, confie num Deus Todo-Poderoso, que Ele cuida de nós, que Ele é capaz de nos dar livramento, Ele é capaz de fazer coisas grandes e maravilhosas. Ou seja, e nós vamos ver aqui também a necessidade, muitas vezes, que temos de esperar. Nós somos muito imediatistas, queremos as coisas, estalamos o dedo e achamos que vai simplesmente acontecer conforme o nosso estalo de dedo. E boa parte das vezes, Deus, quando nos prepara algo para nós, Ele vai fazendo muitas vezes paulatinamente,
progressivamente, para nos dar, e quando recebermos, realmente podermos usufruir disso com toda a integridade, com toda a sabedoria, com todo o conhecimento, como Ele quer que o faça. Então, esse salmo aqui também acontece esse tipo de situações, e nós vamos ver. Então, o primeiro tópico que eu queria discutir aqui com os irmãos, e o nosso tema é esforçai-vos. Nosso tema, esforçai-vos. Qual é a razão que temos para não perdermos a esperança e nos esforçarmos? Qual a razão? Por quê? Deus sempre, e isso é o que tem que estar dentro dos nossos corações, Deus sempre está pronto a nos apoiar nas crises, nas adversidades, nas lutas que passamos de nossas vidas. Ele está sempre nos apoiando. E o salmista, mesmo na situação que ele se encontrava, ele reconhecia isso. E ele faz essa afirmação sobre esse problema que ele estava vivendo naquele momento, com toda certeza e conhecimento. Vocês observem que no verso 2 e 3 do capítulo 31 dos Salmos, ele diz assim, ó, inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa, sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve, porque tu és a minha rocha, a minha fortaleza, assim por amor do teu nome, guia-me, encaminha-me. Ou seja, ele tinha convicção, ele tinha consciência que Deus estava com ele, mesmo naquela situação adversa, mesmo naquela situação de dificuldade, ele sabia que Deus estava no controle, nada estava solto, nada estava simplesmente à deriva. Então ele entendia que valia o esforço dele também, quando ele reconhecia que o Deus Todo-Poderoso estava cuidando dele, dando livramento, embora ele estivesse lá nos penhascos, embora ele estivesse lá possivelmente sentindo frio ou calor, ou com sede ou com fome, ou seja, mesmo que ele estivesse sofrendo as consequências do lugar em si que ele estava vivendo, mas ele tinha consciência que Deus estava no controle. As coisas não estavam largadas, as coisas não estavam simplesmente à deriva, como muitas vezes nós pensamos. Né? Às vezes a situação surge e nós falamos, parece que Deus não está me vendo, parece que Deus não está ouvindo as minhas orações. Pelo contrário, Deus não tira o seu olhar de sobre nós em instante algum, em momento algum, Deus desvia o seu olhar de cada um de nós. Ele nos tem nas palmas de suas mãos. Nós estamos seguros. Pode acontecer situações difíceis, podemos passar por lutas terríveis, mas nós devemos e temos que ter a certeza absoluta que tudo está sob o controle do nosso Deus, mesmo que às vezes nós soframos dano. E Ele quer que nós sentimos assim, porque isso é servir ao Senhor, isso é saber, entender que Ele é Deus, que Ele é todo-poderoso, que Ele cuida. Quando nós falamos aqui de rocha, como lemos no verso 2 e 3, essa referência em hebraico quer dizer tsur, ou seja, uma rocha pontiaguda, um penhasco. Então ele aqui usa de forma figurada para se referir justamente a Deus e a Jesus como refúgio. Ele se sentia naquela rocha, naquele lugar, naquele penhasco, embora ele tivesse sentido frio, ou calor, ou fome, ou sede, mas ele se sentia seguro, ele entendia que quase que havia uma impossibilidade de Saul encontrar ali, ou o exército que se dividia, que se levantava para prendê-lo, de achá-lo naquele lugar. Então ele usa como figura justamente como se fosse o próprio Deus, como se fosse o próprio Jesus, um lugar de refúgio, um lugar seguro. O Salmo 61, verso 2, diz assim, ó, desde o fim da terra, clamo a ti, por estar abatido o meu coração, leva-me para a rocha que é mais alta que eu. Ou seja, um lugar seguro, um lugar de proteção. Então, muitas vezes, nós nos sentimos assim, achamos que estamos desprotegidos, achamos que as coisas estão andando de qualquer jeito. Eu posso imaginar o pensamento da irmã quando viu lá aqueles disparos de arma de fogo, ou seja, por mais que tivesse certamente orado ao Senhor e confiasse no Senhor, mas passou medo,
porque aqueles indivíduos podiam muito bem ter invadido a casa e fazer uma chacina, né? Mas não deixou de ter confiança, não deixou de acreditar que Deus poderia dar o escape, ou podia dar o escape, como deu o escape. E essa é a nossa vida, ou seja, não são as adversidades, não são as lutas que muitas vezes passamos que podem nos impedir de adorarmos a Deus, de louvarmos a Deus, de engrandecermos a Deus. São nos momentos de dificuldades e de lutas que justamente nós mostramos a nossa fé. Na bonança é muito fácil, né? Na bonança está tudo bem, estamos lá no céu de brigadeiro, não é isso? No mar de almirante, não tem onda, nem tem vento no céu, então é muito fácil louvar a Deus, agradecer a Deus, mas a palavra do Senhor, ela vai nos mostrar a todo momento que evangelho, que cristianismo não é mar de rosa, é luta, é batalha, é guerra, é perseverança, é persistência, e nós não podemos abrir mãos disso. Muitos vêm, às vezes, para o Evangelho e acham, não, eu vou agora ser cristão, vou para o Evangelho, e acham que vai viver no mar de rosa. Pelo contrário, ele agora vai conhecer as lutas, as adversidades, as batalhas, porque Deus o está treinando para fortalecer a fé, para fortalecer a confiança que devemos ter nele, porque esta vida, esse tempo que estamos vivendo, desde Adão para cá, é tempo de adversidade, é tempo de batalha, é tempo de guerra. Ou seja, são momentos de bonança, são momentos de frescor, mas boa parte dos tempos, batalha, guerra, luta, adversidade. Mas quando a nossa fé está consubstanciada num Deus Todo-Poderoso, firmada num Deus Todo-Poderoso, nós passamos pelas lutas, mas passamos louvando ao Senhor. O mundo acha que somos loucos, o mundo acha que nós somos dementes, porque como é que pode esses crentes, passando por essas adversidades, por essas lutas, estão lá todos os domingos, quinta, terça, os dias de cultos nas agremiações, louvando a Deus, glorificando a Deus, passam por eles na rua, paz do Senhor, aleluias, ou seja, se parecem loucos, mas na verdade não é, nós somos loucos, nós temos um Deus que é maravilhoso, que temos certeza que cuida de nós, que está conosco a todo instante, a todo momento. Esse era o sentimento de Davi. A razão que ele tinha para se esforçar, para ter esperança e não perder a esperança, era justamente isso. Ele tinha convicção. As aflições que passamos, as conturbações, os problemas, a ansiedade, Deus estava vendo tudo e controlando tudo. Quando lemos lá 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, esse texto é muito maravilhoso, ele diz assim, e não veio tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Então, aqui, tentação é tudo aquilo que quer tirar minha mente do próprio Deus, que quer me desvirtuar da minha fé, ou quer me levar ao pecado. Isso é tentação. Mas Deus, quando olha para nós e vemos que nós confiamos nele e temos certeza dos seus cuidados, quando ele percebe que o problema, a situação, pode fazer com que a minha fé seja quebrantada, ou possa me tirar da presença do Senhor, ele vem ao meu encontro e me tira daquela situação, para que eu possa continuar. E a palavra do Senhor, ela não é variável, ela é absoluta, ela é e acabou. Eu tenho que acreditar que no ápice de qualquer tentação, o Deus Todo-Poderoso vai me livrar. Então, por mais que eu esteja sofrendo tentação, eu sei que tem um Deus que vela pela sua palavra, que me ama, que está pronto a me ajudar, a estender as suas mãos nos momentos de dificuldade. E não posso abrir mão disso. Ele sabia que na hora exata, Deus o livraria daquela situação angustiante que estava passando. Não era à toa que ele via como rocha, como refúgio, uma fortaleza poderosa para salvá-lo. E nós também devemos entender isso. Não importava o tempo, ele tinha certeza do socorro do nosso Deus. E nós devemos ver as coisas dessa forma também. Ser cristão é saber e confiar que há um Deus Todo-Poderoso que cuida de nós, não importando a situação. Nós não somos masoquistas, né?
Nós não sofremos e achamos que estamos rindo, gargalhando, por gargalhar. Não, nós não queremos sofrer, mas passamos por adversidade, sim. E a única convicção que devemos ter é que há um Deus que cuida de nós, e acabou. E sabemos, a Bíblia diz que a nossa leve e momentânea tribulação não é sombra daquilo que está preparado para nós. Olha que coisa terrível. Paulo fala isso, cita esse texto na carta aos Romanos. Então eu fico imaginando a nossa leve e momentânea tribulação. Onde tribulação é leve? Mas ela é momentânea. Então, quando eu tenho convicção que qualquer tribulação, qualquer adversidade que eu possa estar vivendo, ela vai passar em algum momento. E quando eu entendo que o meu Deus tem algo para mim muito maior do que aquela tribulação, ela passa a ser leve e momentânea. Por isso que Paulo diz, a vossa leve e momentânea tribulação não é sombra daquilo que está preparado para nós. Ou seja, a expectativa do porvir, a expectativa do melhor que está reservado para nós, nos faz passar por essas situações confiantemente, na expectativa de coisas maiores e melhores que Deus tem prometido. Davi tinha essa convicção, e nós também devemos ter essa convicção. E nós, diante de tantas aflições que passamos, que muitas vezes querem nos consumir, temos que ter essa convicção do salmista. É uma certeza. Toda a palavra ela foi escrita para nosso ensino, para nós lermos e aplicarmos as nossas vidas. Obviamente, há textos que se cumpriram e não vão se cumprir mais, porque se cumpriram com pessoas específicas, mas não vão se cumprir, talvez, daquela forma. Mas se ela está ali escrita, por que eu não posso crer que aquela palavra, de alguma forma, possa se cumprir também na minha vida? Sem dúvida, porque se assim não fosse, ela não estaria ali. Se ela está ali é justamente para que eu leia e compreenda, entenda que aquilo é uma verdade e é absoluto, então eu vou passar pelas provas, passar pelas lutas e falo, Deus, eu sei que isso é momentâneo, eu tenho certeza disso, eu sei que isso vai passar, eu sei que, embora esteja muito difícil, mas é leve, é um paradoxo, né? Mas é leve, porque eu creio na Tua palavra e vou caminhar e vou manter meu olhar sobre o Senhor, não vou abrir mão em hipótese alguma, porque Tu és o meu Deus e o Senhor tem prometido isso para mim. Ele fez, e devemos fazer como salmistas, e nos esforçarmos até chegarmos lá. Isso devemos fazer, porque ele também sabia que a rocha era um lugar de refúgio. Nós também devemos entender isso, que o Senhor Jesus é a nossa rocha, nossa fortaleza poderosa para nos salvar. Quando lemos lá a carta aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 17 a 20, ele diz assim, pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós o que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, essa ordem é eterna, ela não se extingue. E quando fala de âncora, ele não está falando que a âncora foi lançada no fundo do mar, lá como os navios botam suas âncoras no fundo do mar e fica lá na areia. Ele está falando que foi no próprio céu, na própria presença do Senhor. Então nós temos segurança, nós estamos firmes. Ele foi adiante de nós, e a Bíblia diz que ele está sentado à destra de Deus. Ele foi na frente para nos mostrar que é verdade, que nós podemos chegar lá também, se perseverarmos, se nos esforçarmos, se não olharmos para trás. Esses tempos que temos vivido, o que temos mais observado é isso. Infelizmente, irmãos, que têm deixado a sua fé. Têm deixado a sua fé. Ou por circunstância, outra ou não importa, mas têm deixado a sua fé. Têm deixado de buscar refúgio com aquele que pode nos dar refúgio, no único que tem possibilidade de nos guardar e nos preservar.
Não é isso? Ele é o único que pode fazer isso. E tem tem saído pelo mundo aí, mas graças a Deus, né, que muitos também que saíram estão voltando. Lá em Água Limpa mesmo, tem voltado bastante irmãos que já estavam longe há muito tempo. Têm voltado para o Senhor, porque têm visto que não há outro caminho, não há outra saída. Né? Se é ruim com Ele, pior sem Ele. É verdade, se é ruim com Ele, se a luta é grande com Ele, pior a luta sem Ele. Se refugiar em quem? Se refugiar em quê? Se não há segurança em nada, somente o nosso Deus pode nos dar essa segurança. Então, lemos aqui que Ele não mudou, Ele continua nos estimulando a procurá-lo confiantemente nas horas de crises e dificuldades, porque Ele continua fazendo tudo como dantes, Ele não mudou nada, Ele é a mesma coisa do tempo de Davi, como é no tempo de hoje. A nossa fé que tem arrefecido, tem diminuído e temos deixado justamente de lado adorarmos ao nosso Deus, louvarmos ao nosso Deus e confiarmos mais nele. Confie no Senhor. É outro tópico que Davi nos chama a atenção. O salmista não tinha para onde correr. As aflições eram intensas, como em muitos de nós. E várias vezes é assim mesmo. Deitamos em nossas camas e não conseguimos dormir. Os problemas vêm, enchem-nos de ansiedade. Dormir de que jeito? Rolo para lá e rolo para cá. Como vou resolver isso? O sono não vem. Levantamos, andamos para lá e para cá. E a tormenta não sai, só aumenta. Isso é verdade. Parece que tudo e todos estão contra nós. Era assim que o salmista se sentia. Nós vemos isso no verso 13. Ele diz assim, no verso 13: pois ouvi a murmuração de muitos, temor havia ao redor, enquanto juntamente consultava contra mim, intentaram tirar minha vida. Era assim que ele se sentia. E muitas vezes isso não acontece conosco. Deitamos e rolamos para lá, rolamos para cá. Eu aprendi a fazer uma coisa. Eu falei, quer saber de uma coisa? A melhor maneira de dormir, sabe qual é? Orando. Eu começo a orar, vou orando, daqui a pouco eu acordo no outro dia orando. É verdade, eu tenho que usar as armas da nossa milícia. Não adianta eu ficar ali mastigando aquilo, ruminando aquilo, não vai resolver nada. Então eu falo, Deus, tem misericórdia de mim, Senhor Deus, cuida de mim. O Senhor conhece meus pensamentos, minhas necessidades. A Tua palavra diz que eu não devo andar ansioso com coisa alguma, antes apresentando ao Ti, através da oração, através do clamor, e em ações de graça, agradecendo aquilo que o Senhor vai fazer, está escrito na Tua palavra. E a Tua palavra diz também que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar meu coração e meu pensamento em Ti. Eu acredito nisso, e a Tua palavra também diz, nisso pensai. Ou seja, tira o pensamento da situação em si, procura tirar, e cobra de Deus, não é isso? Por isso que eu estou sempre falando lá na igreja, falo, irmãos, leiam a Bíblia e usem a palavra para poder justamente passar por tempos difíceis. Por tempos difíceis. A maior dificuldade que os nossos irmãos têm é justamente ler a palavra do Senhor. E muito mais nos tempos difíceis. Eu fui observar uma pesquisa que fizeram. Pasmem os irmãos, 55% de pastores não leram a Bíblia, muitos deles, uma vez sequer. Eu estou falando de pastores, uma vez sequer. Uma vez sequer. E aqueles que não se sentem na obrigação de estar lendo a Bíblia, que deveriam todos sentir obrigação de ler a Bíblia. Ou seja, nós, quando a criança lá é muçulmana, ela já de pequenina, ela tem que decorar aquele livrão desse tamanho e saber de cor. Ela aprende a ler aquilo ali de cor e sabe de cor. Mas nós temos o livro da vida em nossas mãos.
e não lemos a palavra do Senhor, consequentemente, não sabemos o que a Bíblia fala a respeito de algumas situações e circunstâncias que, se lêssemos, teríamos como vencê-las, porque a palavra do Senhor nos ensina como fazê-lo. Mas não fazemos. Daí tanta desistência da fé, tanta gente desistindo de servir ao Senhor, porque não para um tempo para estar lendo a Bíblia, para estar colocando esta palavra no nosso coração. O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardar é manter ela ali. Então, durante o ano, os seus irmãos ainda não leram, leia a Bíblia durante o ano uma vez. Não precisa ler 2, 3 vezes. Uma vez. No outro ano, mais uma vez. Mas leiam a Bíblia. Isso aqui é nosso instrumento. A igreja do Senhor é a agência de Deus na terra. A igreja do Senhor é a agência de Deus na terra. É através da igreja que Deus fala para os homens. É através da igreja, através de nós, que nós levamos ao conhecimento dessa humanidade perdida e caída o Deus que nós servimos. Mas como eles vão ver isso em nós, se nós não temos a preocupação de usarmos justamente o instrumento que Ele nos dá para fazermos isso? Ler a Bíblia. Então, vamos ler a Bíblia. Vocês veem aqui que o salmista, por aquilo que ele fala, ele tinha entendimento, ele tinha conhecimento. O que ele fazia calcado naquilo que ele aprendera quando pequeno. E nós também devemos fazer isso. Criancinhas, isso aí, parece que não, mas eles estão ouvindo. Mas que a mamãe e o papai pensem que eles estão brincando, correndo para lá e correndo para cá, e não estão dando atenção, estão sim, eles estão assimilando coisinhas que vai servir para eles em algum momento. E as mamães que têm essa responsabilidade vão ver isso acontecer. Então, parabéns para a irmã, traz essa criança. Se ela não se preocupe não, que isso aí eu não ligo para isso não. Lá na igreja, Júlio estava lá naquele tempo, eu impedi de ficarem os irmãos chamando a atenção de criança. Porque as crianças entravam na igreja, vamos lá, Júnior, e ficavam brincando e os diáconos travavam as crianças. E a consequência era, a mamãe pegava a criança e ia embora. Eu um dia cheguei e falei, chega disso. Só quem briga com criança aqui sou eu. Pronto. Fui ditador, né, pra caramba, né? Mas eu tive que ser. Claro, depois nós alugamos um anexo e criamos um lugar, um ambiente específico, como o Júnior aqui está criando, para as crianças. Então, as crianças lá têm um anexo, um lugar específico, onde nós alugamos um apartamento, justamente para cuidar das crianças. Entendeu? Mas a criança ela tem que se sentir em casa. A hora que a criança não se sente em casa, acabou, ela não vai querer vir mais para a igreja. Então, ela tem que chegar aqui e entender que aqui é parte da casa dela, se sentir feliz. Quantas crianças levam seus pais para a igreja? Quantas crianças levam seus pais para a igreja? Quantas vezes nós ouvimos isso? Eu só vim porque meu filho disse, papai, vamos para a igreja. Então, é importante as crianças na igreja, muito importante. Então, irmãos, voltando aqui ao texto que estamos lendo, nós temos que aprender isso. O salmista, ele sabia de todas as situações que ele estava vivendo, mas ele sabia também que a solução estava no próprio Deus Todo-Poderoso. E no verso 14, 15 e 16, ele vai falar isso assim, mas eu confiei em ti, Senhor, e disse, tu és o meu Deus, os meus tempos estão nas tuas mãos, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem, faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, salva-me por tuas misericórdias. Só faz isso quem conhece a lei, quem conhecia a Torá, quem conhecia os Salmos. E dessa forma nós também devemos fazer, diante das situações adversas que passamos muitas vezes, dar esse brado como deu Davi aqui. Eu confiei em ti, Senhor. Tu és o meu Deus. Ah, mas pastor, é sim. Deus, eu confio em ti, tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos. A minha vida está nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem, Senhor. Tenha misericórdia. A Bíblia nos ensina isso. E devemos recorrer à palavra para aplicar a nossa vida. Foi isso que
o salmista fez? Ele lançou-se sob a proteção do Senhor com todo o coração. Ele lançou-se confiantemente. Ele bradou, ele disse lá no Salmo 25, 2, a parte A do versículo, diz, em ti confio. Ele deu um brado, ele disse, em ti confio, Deus. Isso é certeza. Isso não é uma falácia, não é uma brincadeira, não é uma história. É verdade, em ti confio. Houve esforço da parte do salmista. Ele não se entregou, não desistiu de lutar, como muitos fazemos. Ele confiou somente no Senhor, ele soube esperar o tempo de Deus, que muitas vezes nós não sabemos esperar, queremos a coisa agora, e Deus fala, não, agora eu não posso te dar isso, porque você não vai valorizar como tem que valorizar, você não vai cuidar como tem que cuidar, eu vou dar no meu tempo, porque no meu tempo você vai valorizar, vai cuidar. Não é isso? O nosso cromos é muito limitado. O Kairos de Deus, não, ele sabe o momento exato, ele não adianta, ele não atrasa, é o tempo dele, e nós devemos entender isso. Se a luta está ferrenha, a guerra está difícil, continue orando, continue clamando, continue confiando, continue fortalecendo-se na fé, que de um momento ao outro você vai ser surpreendido e você vai ver a ação de Deus na tua vida, fazendo coisas que você fala, meu Deus, eu só pedi isso e tu me deu isso tudo, porque esta é a vontade dEle. E isso não é uma brincadeira, é verdade, Ele quer nos abençoar, Ele quer cuidar de nós em todos os instantes. O Salmo 20, no verso 7, diz, uns confiam em carros e outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Aleluia! Aleluia! Retrata o que muitos confiam, em quem devemos confiar e fazer menção. Esse texto ele faz justamente isso, porque muita gente tem confiado em muitas coisas que não é Deus, né? Tem confiado em muitas coisas que não é Deus e tem se frustrado, tem se entristecido. Quando Deus fala, sou eu, Deus, eu é quem faço. E esses que, infelizmente, confiam em coisas e não no Senhor, normalmente, a Bíblia diz que encurvam-se e caem. Está no Salmo, no mesmo Salmo 20, do verso 8, diz, uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Por quê? Porque confiamos no Senhor, porque fazemos menção do Senhor, no nome do Senhor, é esse nome que proclamamos, é esse nome que falamos, mesmo diante das lutas e das adversidades que possamos estar vivendo. Então nós devemos entender isso, mas graças a Deus que confiamos no Senhor, por isso Ele é a nossa esperança, porque nele confiamos. Ele é a nossa proteção contra os laços dos homens. Ele é a nossa proteção contra os laços dos homens e das contendas. O verso 20 fala sobre isso. Ele fala aqui, ó, tu os esconderás no secreto da tua presença, dos desaforos dos homens, encobri-lo-ás em um pavilhão da contenda das línguas, como aconteceu ali com a nossa irmã. O Senhor a escondeu no pavilhão do seu recôndito, o Senhor a protegeu, porque um vidrinho não impediria de nada. Quantas chacinas temos ouvido por aí, nada impede, mas Deus impede, porque Ele é Deus, Ele nos esconde, como diz aqui, ó, tu os esconderás no secreto da tua presença, dos desaforos dos homens, encobri-los-ás em um pavilhão de contenda das línguas. Ele cuida de nós e nós devemos acreditar nisso. O verso 23, parte C, vai mostrar que a confiança que devemos ter é a confiança em convicção que Ele guarda os fiéis. O texto todo diz, amai o Senhor, vós todos que sois seus santos. Agora, porque o Senhor guarda os fiéis. O Senhor guarda os fiéis. Se continuarmos observando, retribui com abundância ao que usa de soberba. Aí é outra coisa, né? Mas a Bíblia diz, Ele guarda os fiéis. Então, essa é a certeza que temos que ter. A absoluta certeza. Terceiro tópico, já estou terminando. Deus, nossa esperança. Ou seja, o texto tema da nossa
nossa mensagem. Esforçai-vos e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperar no Senhor. Aleluias. A esperança do salmista em Deus era absoluta, por mais difícil que parecesse a situação. O seu Deus era maior que qualquer situação. Ele nos dá uma palavra de estímulo, dizendo: sejam fortes, sejam corajosos, continue lutando, não esmoreçam, não fraquejem, porque é no Senhor que temos a esperança. Esforça-te, tem bom ânimo. Nos dias que estamos vivendo, essa palavra tem que ficar no nosso coração. Esforça-te, tem bom ânimo, não desista, não pare, não olhe para as dificuldades. Esse é o grande problema nosso, olhar para as circunstâncias, olhar para as dificuldades. Elas existem, claro que existem, estão aí. Mas a Bíblia diz que nós vivemos por fé, nós não vivemos por vista. Quando começamos a viver por vista, nós só vemos os problemas, nós só vemos as adversidades, nós só vemos as lutas, e começamos a olhar para baixo e deixamos de olhar para onde vem o socorro. A nossa fé, quando usamos a fé, a situação está aqui, a dificuldade está aqui, a adversidade está aqui, mas eu olho sobre ela e vejo além das adversidades, além da luta, além das dificuldades, porque eu creio que é um Deus que está vendo todas as coisas, que é socorro bem presente na hora da angústia, e vai vir meu socorro. Mas se eu começo a olhar para a circunstância, se eu começo a olhar para a situação, eu anulo Deus Todo-Poderoso. Eu digo: Deus, o Senhor não pode resolver a minha questão. Paulo diz justamente isso, que nós vivemos por fé e não vivemos por vista. Então vamos viver por fé. A luta está grande, a batalha está grande, a dificuldade está grande, mas tenha fé, continue acreditando, continue confiando, continue, não abra mão disso. Continue tendo esperança. Isaías 43, verso 1, parte B, e até o 3a, diz assim: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu, o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Então é Ele que cuida de nós, é Ele que nos livra, é Ele que nos consola, é Ele que nos consola nas dificuldades e nas adversidades. Paulo, quando fala lá em Romanos 15, 4, que ele diz que tudo que está escrito é para nos consolar e nos dar esperança, isso é verdade. Quando Jeremias 17, 7 diz lá que são felizes aqueles que confiam no Senhor e que têm nele a esperança, então são felizes, é a palavra dele. Se ele diz que são felizes, são felizes. Eu não posso duvidar disso. Eu não posso achar que isso é uma brincadeira, uma falácia. Eu tenho que acreditar que o Senhor falou e está falado. Embora aquele instante eu possa estar passando por uma situação qualquer. Mas que fossem as adversidades, lutas, ele devia esperar sempre no Senhor. Era essa a situação de Davi. Como muitas vezes essas são situações que nós passamos. A sua esperança tinha que estar no Senhor. Tinha que estar no Senhor. E temos que bradar, como o salmista fala no Salmo 39, verso 7. Ele é a nossa esperança, e é nele que esperamos todas as coisas. Então, Ele é a nossa esperança, mesmo diante das lutas, mesmo diante das adversidades. E eu concluo dizendo: quantos crentes já não esperam no Senhor? Quantos crentes? Quantos crentes já se viu furtado, roubado de sua esperança? Quantos de suas expectativas já foram tiradas? Infelizmente, muita gente assim. Mas nós temos que ter uma palavra de esperança para os irmãos. Nós temos que ter uma palavra de vida para os irmãos. Irmãos, muitos estão vivos, mas como mortos, infelizmente. Vêm à casa do Senhor como autômatos, como religiosos, não vêm para adorar a Deus, vêm para buscar alguma coisa que não é adorar a Deus. Eu costumo dizer na igreja
que o culto não é para membro, o culto é para Deus. Então, quando eu venho para a casa do Senhor, em coinonia, para estar adorando ao Senhor, eu venho adorar a Deus, eu venho louvar a Deus, eu venho dizer quanto Ele é maravilhoso, grandioso. O que Ele vai fazer a partir daí é problema dEle, que é Deus. Mas eu venho para a casa do Senhor para adorá-lo. Então, se é para adorar, é aleluia. Glória a Deus, eu te amo, tu és maravilhoso, tu és grandioso. Estou passando numa peleja terrível, mas eu estou dizendo, tu és bom, Deus. Tu és grande, eu te amo, eu te adoro. Estou na luta, mas eu sei que eu tenho vitória nessa luta, porque tu nunca perdeste batalha. Eu sei que sou mais que vencedor. Eu sei que o Senhor tem muito mais para fazer, e o Senhor vai fazer. Então não são as circunstâncias e os problemas que vão me impedir de louvar o Senhor, de agradecer o Senhor, de dizer que só o Senhor é Deus, que o Senhor é maravilhoso. Essa era a situação de Davi. Estava na adversidade, estava na luta, sendo perseguido, mas em tempo algum ele desistiu de adorar e louvar o Senhor. Em tempo e momento algum. Assim também deve ser a igreja do Senhor nesses tempos. A Bíblia fala lá na carta aos Hebreus que há uma nuvem de testemunhas. Essa nuvem de testemunhas que estão lá, aqueles homens, e alguns nomes específicos. Não é que essas testemunhas estejam nos vigiando, mas aquelas testemunhas estão ali justamente para olharmos as lutas, as adversidades que eles vivenciaram nos tempos deles e vencer as lutas, e não desistiram de lutar, não olharam para trás. Assim como eles, nós também devemos fazer e tomá-los como testemunhas vivos de homens que perseveraram na fé, que não abriram mão,